Olá, mais um episódio do Fé Sem Filtro. Hoje estamos aqui com Rayane Souza, né? Para quem não conhece, Rayane cantava nas bandas de forró. Hoje ela louva para Cristo. Rayane, seja bem-vinda, pode ficar à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço, né, por estar participando, né, pela primeira vez de um podcast, né, porque toda vez sempre dá algum probleminha, mas graças a Deus que hoje deu certo, né? Jesus é maravilhoso, né? É uma honra estar aqui com vocês, contando um pouquinho, né, do que eu vivi, do que Deus fez, né? Porque a gente tem que falar dos milagres, das bênçãos. Rayane, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Como foi que você saiu da igreja e você chegou aos palcos para cantar essa banda de forró? Então, é uma longa história, né? Mas vamos resumir, né? O que Deus fez foi coisa linda, né? E foi um improvável. É algo assim muito. Foi uma situação de. Fui criada num lar, né? Cristão. Minha mãe sempre nos levou para a igreja. Eu tinha 7 anos quando eu comecei a louvar a Deus, né? Eu e a minha irmã, parecia aquele pazinho de jarro, né? As duas cantando na igreja. E a gente passava por luta com meu pai alcoólatra, aquele sofrimento, aquela coisa. A gente ia para a igreja, a gente morria de chamar ele para os cultos, aquela coisa. Louvava a Deus, mas aí, quando eu completei meus 15 anos, né? Foi onde eu conheci a música, o forró, o mundo, né? Porque fui criada, como eu não fui criada muito solta, né? Naquele tempo era mais, né? Minha mãe rígida, criava a gente tudo dentro de casa, não tem isso não. E para mim, quando eu saí, né? Meus irmãos, sou a mais velha, ficou todo mundo e eu comecei, né? Casei, tive meu filho, e aí eu cantava junto com o pai do meu filho. Né? A gente era dupla, cantava, e aí, mediante a situação, né, do processo dele, eu acabei que voltei para a casa dos meus pais, no caso da minha mãe, né, para o interior da Paraíba, né, que eu sou paraibana, aí vai paraibana também. E nesse processo todo, né, que eu passei, que cheguei até morei em Aracaju, Sergipe, né, um tempo, onde eu tive meu filho, e foi onde eu comecei minha carreira cantando, né? Cantei em grupos de tecladinho, depois a gente conheceu outras bandas, o povo do forró, né? Aracaju tem muita banda, como a Calcinha Preta, Mulheres Perdidas, tinha várias bandas, né? Eu passei por muita banda em Aracaju. E mediante meu processo todo lá em Aracaju, eu voltei para Paraíba e foi onde eu comecei a cantar profissionalmente, né? Assim, cheguei a conhecer os empresários Erivan Moraes, Bervan Moraes, que são donos da banda Colo de Menina, Mulher Chorona e Bonde do Brasil, né? E mediante esse pessoal foi que eu abriu portas para que eu conhecesse outras bandas de forró, no qual eu trabalhei como back vocal e como cantora, né? E aí, devagarzinho, eu fui arrastando, né? Arrastei minha outra irmã, a outra também, começaram a cantar todo mundo. Era todo mundo da igreja, de repente passou o vento, aí desviou o pai, desviou a mãe, desviou a irmã, desviou todo mundo. Mas depois Deus começou a ir tratando, e ainda está nos tratando, né? E mediante uma situação já há muitos anos eu cantando em banda de forró, né? Quando eu saí de Aracaju para Paraíba, né? Eu teve um convite, né? De lá de uma banda do Pernambuco, né? Banda Mala Sem Alça. Na época, muito conhecida, né? Na época a cantora, né, que é até o meu mesmo nome, ela é muito minha amiga, a Rayane Façanha, né, ela precisava passar por um procedimento cirúrgico e precisou de uma back vocal para estar ali, né, tirando os shows com eles. E aí foi onde eu fui, né, para essa banda e passei, assim, um período muito bom, de aprendizado. Porém, foi a cidade que eu tive uma depressão muito pesada, né? O início de uma depressão, né? Conheci uma pessoa e fui embora para São Paulo, né? Levei meu filho, e eu passava muito tempo, muitos meses afastado dele por conta da demanda de shows que tinha. Então, passei um processo assim difícil, né? De muitos traumas, né? De infância,
no casamento, né? Depois desse aí veio um relacionamento assim repentino, fui embora, passei uns problemas na banda, aí precisei me afastar e eu queria viver uma família. Só que eu sei que isso aí era tudo um tratar de Deus, porque eu já conhecia a palavra, eu já servia a Deus, né? A gente já tinha aquele conhecimento, só que eu me tornei uma pessoa totalmente afastada de Deus. Mediante o que aconteceu, o processo que eu passei com meu pai, né? No alcoolismo, ver minha família, aquela decadência, aquele sofrimento, nunca saía. Aí, por conta de necessidade, fui para as bandas de forró, procurar ver se eu conseguia um emprego, aquela dificuldade também, porque para você pegar e ser conhecida no forró, né, assim, um patamar, você rala muito. Tem pessoas que estão ali para ajudar, mas tem muitos ali para pegar você e dizer, não é ninguém, não deixa você crescer. Se tem pessoas boas, mas tem pessoas também muito ruins também, né, que não facilitava. Então, assim, eu passei um processo de muito sofrimento por isso, né, a aceitação, aquela rejeição também, não só em casa, né, no casamento em si também foi muito difícil, e aí aquilo acarretou para as bandas. Eu já era uma pessoa que todo mundo já sabia da minha história, né, porque eu já cheguei bem sofrida. Então, quando eu fui para São Paulo, né, que eu morei um tempo lá, foi o ápice da minha depressão, né? Eu adoeci, tive depressão. Eu achava ali que eu não ia escapar assim nem com vida. Minha família não tomou conhecimento de muita coisa que eu passei lá. Falo assim, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, né? Uma pessoa assim que não tinha perspectiva assim, de vida. Eu estava desacreditada de Deus, né? Eu não via a minha família passar por muita dificuldade, muita coisa, eu não via solução. Eu via também que tinha aquele espírito maligno que oprimia, não só a mim, como minhas irmãs, minha mãe também sofreu muito, né? Então foi aquela coisa assim, eu disse, Senhor, o que é que eu vou viver? Quando eu vivia, né, eu fui back vocal e cantava, né? Mas assim, a gente canta para as pessoas, mas o sentimento, os bastidores, né? Passei um bom tempo, um bom período de anos mesmo, 17, 18 anos nesse meio, né? Fui back de estúdio, mas assim, o sentimento não tem aquele louvor, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver? Era eu lá, só que eu sabia que Deus tinha algo na minha vida, porque a gente sente o Espírito Santo de Deus, muitas coisas, por exemplo, eu tive a oportunidade de usar drogas, de me prostituir, de ser qualquer coisa, mas eu via que Deus, ele não deixava, tinha um certo limite, quando certas coisas que eu ia fazer, eu sentia a repreensão do Senhor, não era ninguém que dizia, era eu mesmo, eu dizia, não, aqui não. O próprio Deus, né? E eu uma vez, né, teve uma farra entre amigos, né, de banda, porque os bastidores ninguém conhece, né? O forró tem suas partes boas, né? A música em si secular e tem as partes ruins também, né? A maioria, assim, como um vazio. Eu falo, Rayana, eu sentia um vazio. Só que eu era uma pessoa que, assim, eu fui muito próxima de Deus, mas quando eu comecei a cantar, eu não louvava nem, eu me afastei totalmente de Deus. Eu não lia a Bíblia, eu não orava, eu não louvava um hino para que adorasse ao nome de Deus. Eu me afastei totalmente, sabe? Então, eu me tornei uma pessoa muito dura, tipo assim, sem muito sentimento, né? E eu bebia muito, né? A maior parte do meu tempo eu morei só, em sede de banda, né? Também morei com algumas pessoas assim, né? Eu dividi apartamento, essas coisas. E eu bebia muito. E eu chorava muito. E eu não sabia o porquê que eu estava chorando. Já foi o início da minha depressão. Então, quando eu fui para São Paulo,
né? Totalmente, já tinha me afastado de banda. Na verdade, Hanna, você falando na questão do deslumbramento, né? Porque você vê muitas cantoras cantando ali, você vê que você vê assim ela mostrando, na verdade, uma felicidade que não existe, né? Uma felicidade que não existe ali, e muitas das vezes as pessoas ficam deslumbradas, né? Então, se for o que aconteceu com você, você cantava, as pessoas lhe viam cantando, mas o vazio, só quem sabia era você, né? E, na verdade, esse vazio, só quem poderia preencher era o Senhor, né? Com certeza. Pois é, eu senti esse vazio, né? Eu tentava na bebida, né? Às vezes namoros, né? E tudo isso não me preenchia, né? Só que eu queria estar ali. Logo quando eu conheci, né? Eu vi aquele pessoal cantando, eu queria estar ali. Eu dizia, ai, ali deve ser maravilhoso. De fato, se tem fases boas, né? Você tá ali, aí vai de hotel em hotel, as viagens, você se acostuma com aquilo, né? E é porque eu não fui nem aquele patamar dos patamares, né? Mas a gente fica, o inimigo ele é expert, né, em enganar, né? Aquela coisa ali que fiz boas amizades, sim, porque tem pessoas assim que a gente vê que Deus tem um propósito lindo. E eu acredito que Deus tem um propósito lindo em todas as pessoas assim que eu conheci, porque eu via que são pessoas assim que têm um bom coração, que a gente vê assim que tem propósito, mas que tudo se tem um tempo, assim como chegou o meu, né? Porque a minha decisão não foi algo assim que eu saí de banda, saí da minha família, de sair de casa para cantar, foi necessidade, né? Porque eu sofria muito, né? E minha família também, então a única coisa que eu sabia mesmo era cantar, porque casei, não estudei, eu disse, não, vou cantar, vamos começar aqui, vamos ver, e tive a oportunidade. Então eu agarrei aquela oportunidade, e eu acredito que tudo Deus tem um plano, uma promessa, tal. Possa ser que eu precisava passar por tudo isso, né? E tem coisas que a gente vive ainda que talvez seja necessário para Deus tratar com a gente. E eu tive um encontro assim forte com Deus, né? Quando o fim, né? Eu saí, a última banda que eu cantei se chama-se Banda Sem Estresse. É da mesma empresa, da banda Mala Sem Alça, da banda Moleca Sem Vergonha, né? E essa banda foi a última banda. Eu gravei um último CD e depois eu saí. E quando eu saí, já foi para para ir embora para São Paulo. E eu queria viver uma vida, assim, não, eu quero viver minha vida normal. Normal, eu quero ter uma casa. E meu filho também estava precisando muito de mim, né, sofrendo algumas situações de transtornos e outras coisas. E eu disse, não, eu preciso cuidar do meu filho agora, né? Mas eu estava procurando a coisa certa no lugar errado. Né? Eu queria uma família, eu queria minha esposa, eu queria cuidar do meu filho, eu queria tudo, mas estava fazendo tudo da forma contrária. Né? Eu queria beber, eu queria namorar, eu queria tudo ao mesmo tempo. Tudo bem, fui lá, como uma boa desviada, fui embora para São Paulo. Cheguei lá, comecei a tentar trabalhar, né, em loja, tudo, e aí acabei encontrando banda de novo. Aí comecei a cantar numa banda lá, a gente formou uma turma, e essa banda, né, eu me lembro até o nome da banda, você vai rir, Chicabom. Me lembro, uma turma, uns meninos músicos bons também, e fomos cantar, né, começamos a cantar, e depois comecei a cantar em escola de samba, né, o pessoal, fiz amizade com esse pessoal, e eu fui, nessa noite eu estava preparada para me organizar para ir para essa farra lá, que lá tem um lugar chamado Vila, é o centro histórico de lá da Ilha Bela, que a gente morou lá, né? E quando eu cheguei lá nesse local, né, onde estava o pessoal ensaiando e tudo, e aí eu me convidar para cantar, né? Eu fui com a turma, deixei o meu filho com uma pessoa, só que antes de eu ir, eu recebi uma ligação. E essa ligação foi de uma missionária, hoje ela é missionária, mas ela na época ela era back vocal comigo em uma banda. E ela era um improvável dos improváveis, era uma pessoa que ela tinha vícios de droga,
E a última vez que eu vi ela, na época, antes da minha convenção, ela tinha tido uma overdose na minha frente. E aí eu liguei para a banda na carreira, meu Deus do céu, ela vai morrer. E aí a banda foi, socorreu. E aí ela teve overdose, né? Eu fiquei desesperada ali, não sabia o que fazer, né? A última vez que eu vi ela. Uhum. E aí eu liguei pro pessoal da banda, né? O pessoal foi lá, ajudou ela, chamou ela, não sei como foi que aconteceu. E aí que eles resolveram, eu só sei que parece que ela perdeu essa chance da banda, né, nesse dia. Ela veio, que conversa? Você que foi dizer que isso e que aquilo, né? Aconteceu aquela situação, eu disse, eita, minha irmã, ela disse, pesado. Tipo, ela estava numa situação pesada que eu jamais acreditaria que, né, o testemunho dela é lindo, né? O nome dela é Dayana Lima, né? E ela trabalhou comigo esse período, né? E eu vi de perto. Então, quando eu estava em São Paulo e estava preparada para essa noite, né? Aí ela me liga. Eu fiquei assim, o número da Paraíba, né? E minha família, sempre quando ia ligar, eles me avisavam, não, eu vou ligar para você hoje, tal. Só que naquele tempo, a gente estava muito distante, né? Muito distante. E também a minha família não apoiava o relacionamento que eu tive com esse rapaz. Então, por isso que ficou aquela coisa tensa, né? De todo mundo preocupado. E algumas pessoas que trabalhavam comigo também, amigas, diziam, ô, Rayana, mulher, que loucura que tu fez de ir embora, passando tudo isso, eu queria muito que desse certo. Me lembro de uma mensagem, né, da Kelly. Queria muito que você desse certo, Rayana, e tudo. Só que não tem a pessoa que, assim, eu não tinha mais realmente perspectiva. Eu não queria saber de nada. Eu queria só ver o meu mundinho ali na minha, sabe? E ela ligou. Quando ela ligou, eu não esperava. Eu sou, oi, Dayana, tudo bem? Como é que você tá, mulher? Eita, meu Deus do céu. Tô surpresa. Ela disse, oi, Rayana, tudo bem? Eu peguei seu contato com a sua irmã. Deus me colocou você na memória e Deus me inquietou para ligar para você. Isso já tinha, eu acho que uns 5 anos que eu não sabia notícia de Dayana. Aí eu disse assim, oxe, como assim? Tu tá na igreja agora? Ela, tô servindo ao Senhor já tem anos. Deus começou a falar comigo na Bahia, Deus me levou para a Bahia para poder falar comigo. Aí eu já fiquei assim, a forma com que ela conversava já era diferente. Eu disse, amém. Assim, eu fiquei, né? Aí eu disse, mas eu tô bem, né? Ela tá bem mesmo? Eu, tô, algumas coisas, né? Mas eu tô bem, né? Aí ela disse assim, Rayana, eu te liguei, né? Para dizer a você que o seu tempo de cantar no mundo acabou. Eu, como assim? Aí, acabou? Acabou. Aí Deus começou a usar ela tremendamente para mim. Eu chorava tanto, porque assim, eu não contava nada do que eu passava para minha família. Certo que mãe sempre sente. Minha mãe, ela sentia muita coisa que eu passava. Mas eu naquela, não, eu que quis casar, eu que quis fazer tudo, tomei minha decisão, então não vou encher o saco da minha mãe para poder dizer, mãe, que não sei o quê. Não, seguro o tom sozinha, eu, né? Não vou endoidar minha mãe, não. E sofri ali calada, né? Mas minha mãe ficava ali, porque por mais processo que ela passou, mas sempre ela foi uma mulher de oração, de ciclo de oração. E hoje o gostar de orar, de buscar, veio dela, né? E eu sempre tive esse hábito. Então, quando eu sei que Deus falava também com ela, né? Por mais, eu acho que ela sentia, meu Deus, me fala, mas vou deixar Deus trabalhar, né? E às vezes a gente é difícil de deixar, né? Deus tratar ali com certas situações, com o filho, com um parente, né? Que eu bem sei que é difícil a gente tirar a mão e deixar a mão do Senhor, né? Então, quando Deus começou a usar ela, ministrar sobre a minha vida, eu chorava. E quando ela terminou de passar tudo que Deus mandou e tudo, aí ela se posiciona e Deus vai fazer. Desliguei o telefone. E, Rayana, o que você sentiu quando recebeu a ligação e ela disse que era Deus ali que estava direcionando ela a falar com você?
Então, algo assim, foi impactante para mim, porque, assim, uma pessoa que nunca mais tinha tido contato comigo, Deus tratou com ela lá, não sei quantos anos ela servindo a Deus, né? Porque o testemunho dela é muito forte. E eu fui, tipo assim, eu vi Deus fazer na vida dela, aí eu fiquei assim, meu Deus falou comigo que meu tempo acabou. Eu disse, mas vai dar certo, tudo tem seu tempo. Continuei me maquiando lá, né? Me ajeitei, eu disse, eu vou lá para a vila. E fui para a vila. Eu senti emocionada, eu chorei, né? Porque se eu disser que aquilo ali não mexeu comigo, mexeu tudo, mas a dureza, né? Tipo assim, é Deus ali, né? O amor de Deus cuidando de mim, mas eu ainda sem, né? Rebelde, né? Rebelde. Deixei o menino, fui lá. Quando eu chego lá, uma boa desviada, né? Cheguei lá, fui dançar, comecei a beber, fui com os amigos, fui até de carro, né? Quando eu cheguei lá, eram umas 12h30, eu ainda estava, né? Chegou lá umas 11 horas. Quando o pessoal estava cantando, eu disse assim, vem cantar a tua vez agora para cantar. Aí eu fui lá, né, toda empolgada. Quando eu sento, pego o microfone, levo um choque. O microfone lá do outro lado. Eu fiz, oxe, mas foi um choque assim. Eu não estava molhada. Eu ficando assim. Na mesma hora eu vi a voz. O teu tempo de cantar no mundo acabou. O que é que tu tá fazendo ainda aí? Tipo assim, Deus estava dando um basta. Eu sigo, Senhor, o Senhor tem que desenhar as coisas para mim, Senhor, porque eu para entender é só Jesus. Oh, meu Deus, o que é mesmo? O que é para ter que desenhar? Então, naquele dia, na hora daquele choque ali, aí pronto, daquela hora, eu vim, não, peraí que a gente vai trocar o microfone. Não, eu não vou cantar mais. Eu me levantei. Eu não fiquei bem. Aí eu me levantei assim, não quero cantar não. E fui saindo de fininho, ia dar 1h. O último ônibus que ia para Barra Velha, eu peguei. Eu fui sozinha dentro desse ônibus, eu chorei até chegar em casa. Mas eu chorei tanto, eu disse, meu Deus, por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Tanta coisa dando errado. Tudo bem, dormi. Aí no outro dia, era um sábado isso. Quando foi no domingo, eu pego meu filho, me arrumo. Nem me arrumei tanto, que eu tava tão assim, do jeito que eu tava, não tem aquele processo que você nem cabelo você quer pentear. Fui pra igreja. Cheguei lá, era a Assembleia de Deus Belém do Pará, o nome da igreja. Pastor Wesley. Sentei lá, nesse dia era Matos Nascimento louvando. E eu cheguei bem na hora do testemunho. Antigo. Ele, sou feliz. Aquela vozona dele, né? Aí eu sentei, eu só lembrando, né, do tempo que eu, né, ia para a igreja pequena, que eu servia a Deus. Filho pródigo, né, sentindo saudade da casa. E Deus começou a ministrar no meu coração naquele dia, naquela noite, né? Eu com meu filho, eu passando aquela luta, né? Eu disse, Deus, eu sinto tanta paz aqui na tua casa, mas não tenho força, né, de voltar aquilo. Eu não sentia mais, porque a época que eu servia mesmo na casa de Deus, que minha mãe levava a gente para a igreja, era um evangelho genuíno. A gente sentia a presença de Deus só nos hinos da harpa. O louvor da harpa, a gente cantando ali, a gente sentia a presença de Deus. Era um evangelho que as pessoas não saíam das portas dos irmãos, se reuniam, fazia muita vigília. E eu estava num tempo que eu não sentia saudade daquilo, mas eu não chegava nas igrejas, eu não sentia mais aquilo, né? E daí, quando terminou o culto, esse pastor olhou para mim, apontou assim, e disse, olha, eu vejo você com o seu filho fazendo uma viagem, saindo, indo embora daqui da ilha. E você vai fazer uma viagem para perto da tua parentela. E depois você vai sair de perto deles e vai fazer outra viagem, é de Deus. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, que tanta viagem é essa? Eu vou sair daqui, como é que eu vou sair? Eu trabalho aqui tudo, eu passando uma prova com o dono de uma farmácia que eu trabalhava, e foi 15 dias para acontecer um rebuliço. E aí eu
uma pessoa, né, conhecida da minha mãe, eu ia fazer umas viagens, e de repente ele chegou nessa ilha e disse, ou tu pega, é pegar ou largar. Coisa de Deus mesmo, É, né? Aí eu peguei meu filho, eu tava com minha habilitação para receber, resolvi tudo, foi uma coisa assim rápida. Só essa prova, né, que eu tava passando, aconteceu essa oportunidade, eu vou embora da ilha. Saio da ilha, atravesso a balsa, vou para Paraíba de novo. Vou para a cidade da banda, que eu era back vocal, né? Para Uiraúna, Paraíba. Aí quando eu chego lá, minha mãe tá morando lá, com minhas irmãs, né? Porque minhas irmãs também, né, cantavam em banda. Deus está fazendo o mover dele, né? De novo. Tá começando a puxar. Já tá tudinho aí contando testemunho, porque Deus disse que era a família toda que ia estar, Glória a né? Deus. E Deus, quando ele promete, ele cumpre, né? É verdade. E quando eu cheguei na Paraíba, né, minha mãe, eu tava bem magrinha, minha mãe olhou assim, minha filha, o que foi? Me passei uma situação. Não, me fez, mas tá bem. Bom, Tá em casa. fiquei em casa e eu passando por um processo que eu me trancava no quarto, dessa finura eu. Me trancava no quarto e um lado da cama chega afundava. Eu só ficava naquele canto da cama. Aí não tem, você vai trocando de roupa e jogando, aí fica aquele monte de roupa assim de um lado da cama e você só naquele cantinho da cama. Eu não queria sair do quarto. Eu tomava os remédios da minha irmã, da minha mãe, para poder ficar bem, que eu achava que eu estava fazendo certo, né? E não estava bem. Minha mãe via que eu não estava bem, né? E o meu filho, nesse dia, ela disse, Rayana, tem um culto aqui, numa igrejinha aqui, da Assembleia de Deus, eu acho que é da Assembleia, ela dizendo pra mim, né? Eu vou com o Cauã. Aí eu disse, tá bom, eu não vou porque eu tô com a dor no olho. Ela, vai com o olho e tudo, minha filha, vamos embora pra igreja, você está esperando. Tá, eu vou levar a senhora e o Cauã e levar a senhora e depois eu vou ver seu filho. Ela não insistiu muito. Eu fui, levei ela, a gente tinha só a motinha, que era uma cripto, né? De 2 viagens, né? Levei ela, depois levei o Cauã. Aí eu fiquei naquela, vou, não vou, não. Aí desci, né, da moto. Aí tava um culto, uma congregaçãozinha, né, lá da Assembleia, e tinha um pregador lá. Depois o pastor chegou e deu uma palavra muito forte falando sobre, me lembro até como hoje, prova de amor. Né? Porque a maior prova de amor foi a morte de Jesus na cruz por nós. Verdade, né? Então Deus, ele morreu na cruz por nós, né? E levou de nós todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, né? E aquela palavra ali, sabe? Eu fiquei, meu Deus, que prova eu estou fazendo assim para Deus, né? Numa vida tão. Mas fiquei ali também, né? Aquela dureza no coração, né? Sentada. E gostei da pregação, meu filho lá, minha mãe lá. Aí quando o pastor terminou, fez o apelo, eu chorando, cabelo que o pastor dizia, né? Black Power, né? Cacheado. E aí eu comecei a chorar e naquela noite eu levantei minha mão para Jesus. Foi o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro, né? Assim, né? Depois de anos, da né? Volta para casa, a volta para casa. Aí na hora que eu levantei, é um menino também, né? Atrás, o Cauã. Aí foi os dois, né? Ele com a mãozinha e eu aqui. E naquele dia, né? Eu aceitei, né? Aí quando foi no outro dia, aí o pastor mais um presbítero encosta logo na casa da minha mãe, que eu estava morando na casa da minha mãe. E aí, ele só ligando, né? O pastor, é porque eu queria ir fazer uma visita, não sei o quê. Aí, mãe, diga que eu não tô em casa, não. Tem uma farra, né? De umas amigas minhas que eu gostava muito, né? De Uiraúna. E era o aniversário do filho dela. E eu queria ir para esse aniversário, porque ia ter bebida, ia ter não sei o quê. E eu disse, eu vou e pronto, depois eu vou para a igreja. Aí minha mãe, mulher, eu não vou mentir pro pastor, não vou dizer que você tá em casa. Eu, mas, meu Deus do céu. E eu lá, né? Quando o pastor chega, eu dentro do quarto, minha mãe vai lá e conta a história toda a verdade, né? Conta a história toda, que ela é igual a mim, só quer contar os detalhes de tudo, né? Eu disse, eu tenho ansiedade, então vocês me perdoem, porque quando eu falo assim por cima, o pastor fez a visita, né? Quando chegou lá em casa, aí sentou ele, minha mãe recebeu, foi contar toda a verdade, né? Da história dela, da igreja, de tudo, né? Quando a gente era pequeno, enquanto ele estava lá falando, você vai contar a vida todinha da gente pro pastor, nem conhece o pastor direito. Aí as outras tudo rindo, né? Aí vinha um, vinha outro, e eu tava tão, assim, nem aí pra vida, que eu não louvava mais nenhum hino, nenhum louvor, assim,
né? E aí eu tava lá, aí vai chamar a Rayana, eu sentei, né? O pastor, Pai do Senhor, Rayana, tudo bem com você? Né, o pastor, uma bênção, né? O pastor José Mir, né? É pastor da Assembleia, foi quem, assim, né? Foi uma das pessoas que Deus usou, né? Para poder, assim, que eu me firmasse. Para cuidar, na verdade, Sempre você, tem, né? Na caminhada da gente um pontapé, né? Deus É. chega ali e usa, né? Não, Verdade. vamos ali porque ali o projeto que eu tenho é assim, tem que ser rápido, né? Deus vai É, falando desse e vai jeito, conduzindo, né? A liderança da igreja. E aí quando ele chegou lá, né? Aí sentei, Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Aí sentei. Irmã, soube que você é levita, né? Uma pessoa que canta, né? Ainda tá nas bandas, ainda tô, né? Não, eu vou ter que voltar a cantar, né? Porque é a única coisa que eu sei fazer mesmo, né? Aí ele, mas vamos fazer uma visita na nossa igreja. Eu disse, tá certo, qualquer dia eu vou de novo. Aí ele, e você não louva? Louva aí um hino pra gente, né? Vamos louvar. Aí eu disse, meu Deus do céu, vou louvar agora. Podia passar aí, né? Aí minha irmã foi e pegou o violão. Aí disse, Raina, afina aí o violão, canta, né? Aí eu fiquei assim. Aí ele, tu não lembra de nenhum louvor assim que te tocava quando tu louvava na igreja, não sei o que. Ele foi falando, foi falando, foi falando. Aí na mente me veio um louvor, né? Da Shirley Cavalhais. Eu sempre gostei da Shirley, minha mãe também, apaixonada. Eu vou pegar aqui só Pode ficar à para vontade. me louvar, né? Só um pedacinho, né? Só para poder vocês. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive mais momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Aí, depois eu continuo, viu, o louvor, né, para não perder o foco. E aí, quando eu comecei a louvar, né, aí o pastor estava com o grupo da igreja, ele gravando e o povo dando glória a Deus, né, e eu estava ali louvando, eu não estava, só que Deus estava falando comigo já, eu já comecei a me emocionar e comecei a chorar. Aí Deus começou assim... É como se o Espírito Santo tivesse voltado para casa. Isso, porque eu nunca mais tinha louvado, e aquilo ali, Deus falou comigo através daquele louvor, eu comecei a louvar, eu nunca tinha sentido mais, né, assim, a presença de Deus, né, e eu senti Deus. Aí o pastor foi o primeiro convite, né? O pastor fez assim, tem como sair pro culto hoje à noite e tal? Pastor, porque eu tenho um compromisso, minha mãe, vai para a igreja, todo mundo vai para a igreja, até o cachorro vai para a igreja, que minha mãe tinha uns pudos, né? A bichinha não tem mais esses pudos hoje, aí vai todo mundo. Amém. Aí a gente foi pro culto. Quando chegou lá, eu me sentei no primeiro culto, né? Eu nunca imaginei que o pastor ia me dar uma oportunidade, ainda mais na Assembleia de Deus, minha filha. Eu disse, não estou acreditando que esse homem me deu a oportunidade. Meu Deus do céu, o que é que eu vou... Uma coisa é você estar cantando na banda ali, quem já tomou uma hoje, levanta a mão e não sei o que, aquela coisa, né? Outra coisa é você pro altar de Deus, depois não sei de quantos anos eu vou olhar, não me achei digna. Eu disse, não, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Irmã, venha louvar ao Senhor. Ainda bem que eu fui composta, né? Cheguei lá.
E aí foi exatamente nessa hora que eu subi no altar para louvar, foi que Deus começou a falar comigo. É aqui o seu lugar. Minha irmã, eu chorava tanto, que eu disse, meu Deus. Quando eu decidi lá, eu chorava, chorava, chorava. Cheguei em casa, assim, mãe, eu não me vejo mais. Meu Deus, eu vou ficar indo para essa igreja. É uma igreja que eu achava que eu não ia me adaptar, né? Porque é uma igreja assim que ela é bem conservadora, né? Tem as suas doutrinas, né? E eu tive um pouquinho de dificuldade no início e nem tanto, né? Só que Deus estava trabalhando na minha vida de uma forma assim que eu vi que Deus tinha pressa. Para as pessoas que estavam de fora, porque fugiu totalmente do protocolo. Deus usou o pastor, né? E disse assim, olha, eu vou te envolver na banda da igreja. Né? Ele já foi me envolvendo, isso era o próprio Deus usando as estratégias, né? Ali na obra, os jovens, né? Houve uma certa dificuldade de aceitação, até pela doutrina, né? Não é de praxe chegar uma pessoa e já vai para lá. Não, a pessoa chegou aqui, está na rua e já vai. Não funciona dessa forma, as coisas de Deus é santa, a gente sabe disso, mas também se existem propósitos, estratégias de Deus para cada pessoa, né? E ali foi onde eu comecei a me posicionar. Ainda houve eu quis desistir ainda, né? Porque logo no início, quando eu me deparei com algumas rejeições, e eu estava muito ainda começando do zero, então aquilo ali começou a me afetar. Eu disse, não, ali está tendo rejeição e aqui é mais fácil. Sempre é isso. Demais, eu sei. Eu vou por aqui. Aí eu ainda gravei um DVD ainda, foi o último DVD, um bonde do Brasil, né, como back vocal. Só que ali eu já não bebi naquele dia, né, já tem Natal. Já foi diferente, né, eu não me corrompi naquele dia. Mas eu quis ser teimosa e aí foi quando Deus usou o pastor novamente, aí, irmã Rayana, tipo assim, Deus só falando coisa assim, insiste naquela vida porque ali eu conheço, né? Ele não sabia a dimensão do que estava acontecendo, porque ele não sabia a fundo a história. Eu sei. Só que eu comecei a entender. Num certo tempo, quando o pastor ligou, eu disse, tá bom, pastor, eu vou voltar. E ali eu comecei a me posicionar. Eu senti a presença de Deus em cada ensaio, por mais que tinha aquela coisa, né, das pessoas não tá entendendo. Deus estava trabalhando através da banda da igreja. Só que eu estava louvando, participando ali, Deus já estava trabalhando comigo. E ali eu comecei a me derramar, Deus começou a tratar comigo ali naquele momento. Eu chorava todo o culto, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo de Fogo. Eu comecei a viver experiências com Deus. Comecei a ir para vigílias, né? Comecei a orar de novo. Então Deus começou a me levantar de novo, trazer à memória aquilo que foi perdido. E quando Deus começou a usar o pastor, do início ao fim, era me envolvendo em coisas que lá no passado eu já fazia, quando minha mãe tinha igreja, que eu lidava com adolescentes, já louvava, já evangelizava, já fazia tudo. E o pastor, Deus tocava o pastor para me envolver nas mesmas coisas. Só que ele não sabia que Deus estava usando ele para trazer de volta aquilo que o inimigo quis tirar da minha mão. Né? Disse, não, é aqui, ó. O projeto você interrompeu aqui, mas eu continuo aqui. Aí eu comecei a me posicionar. E estou até hoje na casa de Deus. Glória a Deus. Dizer que você aceitou Jesus, está na casa de Deus, acabou os problemas, né? Tem muita gente que é isso, né? Agora é crente, fez tudo pro mundo. É verdade. E agora é a santa, né? Santo é Deus. Mas nós precisamos nos santificar em Deus. Com certeza. A gente está aqui caminhando para o rumo é o céu. Não somos perfeitos, mas a gente busca no Senhor forças para que a gente cada dia é um leão por dia. É verdade. Rayane, eu vejo que muitas pessoas, como eu falei no início, se deslumbram, né, com a vida de cantar, né? Muitas das vezes também eu vejo que ela se sente vazio. Está ali cantando, né? Quem está ali na plateia
olha, vê assim, diz assim, acha até que ela está completa, está feliz, né? E eu vejo, pelo seu testemunho, que você não era completa. E hoje, você se sente uma mulher completa, realizada, na decisão que você fez de quê? De sair, né, da banda onde você cantava e hoje está louvando para o Senhor? É uma pergunta forte, né? Mas não é difícil, né? Porque antes eu cantava para pessoas, né? A glória vinha para mim, as pessoas, ai, Rayana, como sua voz é linda, como você canta linda, aquela coisa, eu, ai, muito obrigada, gente, aquela coisa. Agora era para mim, era uma coisa muito natural, muito vaga. Eu estava ali porque eu queria ganhar o meu dinheiro, eu queria ir para casa, mas, como diz no Salmo 150, né? Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Então não é só sobre cantar, né? É um privilégio adorar a Deus, né? Não é algo vago, né? E eu tive uma experiência que é muito espiritual, né? Você sabe que o louvor em si é muito perseguido, por quê? Porque é uma ferramenta de Deus, né? Você prega louvando, né? E o meu último show, as pessoas vão dizer, meu Deus, quem não acredita em mundo espiritual, eu acredito. Sim, com certeza. Eu tive experiências muito fortes, e uma dessas experiências foi no meu último show. Eu estava cantando numa cidade chamada Triunfo, Paraíba, e eu lá cantando, eu já estava caminhando para a igreja, né? Foi quando eu tomei uma decisão de postar uma nota de desligamento, cheguei pro dono da banda, o dono ficou sem entender, mas para você ir para a igreja não precisa você parar de cantar, não, disse, não quero cantar, chega de cantar. E quando eu comecei a cantar, em um certo momento do show, eu comecei a ver demônios no meio ali daquele show, se manifestando ali naquele meio. Eu comecei a ter visões. E quando eu vi aquelas coisas horríveis, eu comecei a ficar. Eu tive medo e ao mesmo tempo eu comecei a não me sentir bem cantando. Quando eu desci, eu fui pro banheiro e eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, eu não me encontro mais aqui. Então não adianta. Eu até tentei continuar conciliando, mas, olha, não existe de uma fonte jorrar duas águas. Ou ela é doce ou ela é salgada. Então, eu não estou criticando quem está cantando, quem canta. Não. Deus tem um trabalho, Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Talvez o que Deus tem na minha vida, talvez não, o que Deus tem na minha vida não é igual ao que Deus tem na sua. Deus teve a forma dele de tratar comigo. A decisão, Rayana não cantar mais forró, não é porque eu estou criticando o trabalho dos meus amigos que estão lá, porque eu amo todos eles. Deus sabe e eles também, quem me conhece sabe. Eu amo todos eles e eu sei que Deus tem propósito com todos eles. Tem algumas amigas minhas que cantam lá que já teve experiências fortes com Deus. Tem delas que lê a Bíblia, eu acho que até mais do que eu. Deus está ali já tratando com eles. Então, Deus tem uma forma de trabalhar com cada um. O fato, Rayana, que o meu público era um público, né, de pessoas, né, de gêneros diferentes, de opções sexuais diferentes. Eu amo também todos eles. O fato de eu não concordar com a prática não quer dizer que eu não ame, não aceite e não ande com eles. Eu amo todos, porque o amor vence tudo. Por que Deus morreu na cruz por nós? Por amor. Rayane, você sabe que não é fácil, né? Cantar, como você falou, né? Muitas das vezes é o nosso ego que sobe, você quer muito aplausos, né? Você sabe que não é fácil você estar lá e você deixar tudo para estar aqui onde você está, hoje louvando ao Senhor. Qual é o recado, Rayane, que você deixa para essas pessoas que estão louvando, muitas das vezes sente um vazio, né, no coração e está precisando de ser preenchido? Qual é o recado que você deixa para eles? Um recado forte, né, Sol? Sol me bota no estreito. Mas as minhas experiências sem Jesus não me levou para lugar nenhum.
Então, o recado que eu deixo é que não tente sozinho, igual aquele louvor. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Eu tentei sozinho e não foi uma experiência boa, porque sem Deus no nosso coração, você só tem Deus, mas nós temos que carregar a cruz mesmo, a nossa cruz, e seguir a Ele, negar a nós mesmos e fazer como Jesus, né? Não perca tempo, porque Jesus está às portas. O caminho do céu é estreito, mas no final é glorioso. E nós temos um céu aberto esperando por mim e por você. Vem para Jesus. E Ele é o caminho. Gente, eu quero fazer aquele pedido no final. Vai lá no Instagram, curte, compartilha, vai lá no YouTube, curte, compartilha, segue o Fé Sem Filtro. Rayane, qual é a música que lembra você quando você vivia ali distante de casa, como um filho próximo? É forte. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a minha vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Ele, foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. A vida me deu. Foi Jesus, né?